Bitcoin se aproxima de romper esta formação em bandeira. E o que isso significa? Significa o que vocês estão vendo na tela. Isso aí, olha só, aqui nós temos o mastro da bandeira, aqui nós temos a bandeira em si, e este rompimento aqui pegaria a altura deste mastro e jogaria para cima, fazendo com que um alvo de preço aparecesse aqui na região dos 178 mil dólares. É claro que esse movimento não é uma alta constante até bater lá. São altos e baixos nessa direção. Lembrando que esse é um gráfico mensal, então é um gráfico de longo prazo. Esse alvo de 178 mil dólares certamente só seria batido no ano que vem, justamente quando a gente espera que a gente tenha a alta histórica, o ponto mais alto desse ciclo. E é aquilo que eu venho falando para vocês. Na verdade, nós estamos muito adiantados nesse ciclo de alta. As pessoas não entendem e estão desesperadas com o preço acima de 60 mil dólares, o que nunca fez sentido. O preço está justamente onde ele deveria estar. Esse gráfico aqui, que é o gráfico mensal do Bitcoin, prova isso para vocês. Vocês vão ver que em todos os ciclos existem dois topos, tá? Dois toques nesta linha branca, com um falso rompimento marcando justamente o topo histórico, que é o momento extremo, um momento fora do padrão. Então aqui em 2013, vocês percebem justamente esse momento, onde eu marco com X, ou seja, desconsidere este topo, esse falso rompimento aqui, e perceba que existe justamente dois toques na mesma região da linha branca. O que acontece quando a gente se aproxima dos halvings, marcados justamente pelas linhas verticais na cor amarela? Olha só, o preço retorna para fazer um teste na linha branca, na resistência da linha branca. E após o halving, ele continua aqui sofrendo, né? Ou um pouquinho abaixo dessa região, ou abaixo daquele topo histórico anterior, tá? E leva bastante tempo. No caso aqui, foram 9 barras, ou seja, 9 meses para finalmente o preço romper a alta histórica anterior. Isso após o halving. Passamos para maio de 2020, né, o próximo halving, e é a mesma coisa. Notem lá que em dezembro de 17 fizemos um falso rompimento, um primeiro topo aqui, e um segundo topo tivemos aqui em junho de 2019, nesta região. Chegamos aqui no halving de maio de 2020, e olha lá, o preço ele fica lateralizando nessa mesma região, tá? Com dificuldade de superar o topo anterior. São 5 meses preso dentro desse caixote amarelo até romper e finalmente dar uma disparada incrível como aconteceu. Entramos no próximo ciclo e acontece justamente 2 toques na mesma região. Nesse caso, não tivemos o falso rompimento, porque foi um ciclo mais fraco do que de costume. Então ele parou onde deveria parar, né? Não teve aquele oba-oba final que leva a um falso rompimento. Justamente paramos na região aqui dos 60 mil dólares. E olha só o que acontece neste ciclo após o halving. Uma consolidação, uma lateralização na mesma região de alta histórica anterior. Este é o 4º mês. Lembrando, no ciclo anterior foram 5 meses para romper essa região. No ciclo anterior a esse foram 9 meses para romper essa região. O que indica para a gente que esse rompimento aqui ele deve acontecer entre setembro desse ano e entre dezembro desse ano. Portanto, estamos acelerados. E assim que esse rompimento acontecer, assim como aconteceu em 2020 e assim como aconteceu em 2016, veremos uma incrível valorização para o Bitcoin, fazendo com que ele rompa não somente os 100 mil dólares, mas atinja valores bem acima, fazendo com que o povo fique maluco, né? O povo vai entrar quando? Quando é a hora já de estar saindo do mercado, né? O povo, meu Deus do céu, o Bitcoin dobrou de preço em questão de poucos meses. Aí o pessoal se interessa. Quando o pessoal se interessar, aí você já fica esperto, porque geralmente não é coisa boa. Quando o povo vem no oba-oba, vai acontecer aquele falso rompimento, que vocês estão vendo aqui atrás, né? Que geralmente acontece, e é a hora que você está pensando em vender, não de comprar. A hora de comprar é agora. Para facilitar essa visualização do momento atual, eu estou trazendo para vocês aqui, também no gráfico mensal, justamente o momento atual. Vocês estão vendo aqui, ó, logo acima desta linha vermelha que marca a alta histórica do ciclo anterior, né? O preço aqui se consolidando, lateralizando sobre a linha vermelha. Exatamente como vocês podem ver aqui atrás, lá no topo de 2019, tá vendo? Tem o topo de 2019, a linha vermelha, né? E aqui em 2020 acontece essa
consolidação sobre a linha vermelha antes da explosão. Por que essa consolidação é importante, Guilherme? Porque quanto mais vezes a gente fechar sobre um suporte, mais forte se torna esse suporte. E no caso aqui atual, estamos falando da 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexta ou sétima vez que o preço está fechando sobre esta linha vermelha, consolidando a região dos 60 mil dólares como um importantíssimo suporte para o preço. E hoje eu tô com a camisa aqui da Brett, a minha aposta de meme coin para esse ciclo, porque eu quero mostrar para vocês que a mesma coisa acontece nas altcoins. O gráfico na tela mostra o valor de todas as altcoins, ou seja, o total do mercado cripto, excluindo BTC, ou seja, todas as altcoins. E vocês percebem que é a mesma coisa. Marquei para vocês com as linhas amarelas aqui na vertical os halvings do Bitcoin, e vocês percebem que existe uma lateralização de preço das altcoins, né, com uma pequena tendência de queda após os halvings, ok? Após os halvings. Mas que 546 dias após o halving do Bitcoin, as altcoins atingem um topo de valor, tá? O máximo de valor delas acontece 546 dias, mais ou menos, após o halving do Bitcoin. E que o início da subida de preço leva um bom tempo, pessoal. Aqui em 2016, o halving do Bitcoin foi em agosto de 16 e elas só dispararam para a subida em dezembro de 16, ou seja, levou meses para isso começar a acontecer. Mesma coisa aqui em 2020, halving do Bitcoin em maio de 2020 e a disparada mesmo das altcoins só acontece aqui, ó, em dezembro de 2020, quase janeiro de 21, muitos meses depois do halving do Bitcoin. Nesse momento, pessoal, olha só, nós tivemos o último halving em abril desse ano, estamos em agosto desse ano. Portanto, poderíamos esperar aqui outubro, novembro desse ano para acontecer uma explosão de preço nas altcoins, e aí essa explosão de preço seguiria até mais ou menos aqui, ó, outubro de 2025, tá? Eu acho que talvez seja um pouco mais curto, porque iniciamos uma alta antes do normal. Então talvez, né, eu não esperasse até outubro de 25, mas pelo menos até junho de 2025 você poderia esperar as altcoins valorizarem. Aqui no canal eu não costumo falar tanto de altcoins quanto alguns de vocês gostariam. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere entrar para o Nação Altcoin, o meu curso de altcoins, onde eu abro para vocês as 24 gemas que eu estou apostando para esse ciclo de alta das criptomoedas. Se tiver interesse, o link está na descrição. Por hoje é só, vão para a lua e até a próxima!